Então, pessoal, nós estamos aqui na propriedade de Eduardo, que é um projeto Produzir, Preservar, na criação, né? Eduardo é um agricultor, ele cria bem diversificado a área dele, mas ele cria também a bovinocultura. E a gente sabe que é uma das cadeias importantes que gera renda. E a gente sabe que tem que ter alguns cuidados, né? Principalmente, Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho com relação aos cuidados com o recém-nascido, a questão a questão de na hora das matrizes em gestação. Que você falasse um pouquinho com relação principalmente aos bezerros, como é esse processo do manejo que é utilizado aqui na sua propriedade. Então o bezerro ele não mama na mãe. Primeiro passo, isso porque a gente trabalha a produção de leite e temos que ter o cuidado e o conhecimento também de que o leite ele cria, mas ele causa muitos problemas também aos animais recém-nascidos. Então uma vaca que produz 20, 30 quilos de leite, jamais ela pode estar com o bezerro ao pé, pois esse bezerro ele vai adoecer e acabar morrendo. Então nós retiramos esse bezerro e fornecemos o leite dele na mamadeira durante 5 dias, que é o colostro, depois o leite de transição, e aí passamos para fornecer ele em um balde, que é em torno de 3 litros por vez. Então são 6 litros por dia. Nos primeiros dias nós damos 2 litros pela manhã, 2 litros meio-dia e 2 litros no período da tarde. A partir de 10 dias a gente fornece esse leite 2 vezes, 3 litros pela manhã e 3 litros pela tarde. Então assim, nós conseguimos fazer com que esse animal tenha um bom desenvolvimento e ele chegue à fase adulta, à fase de produção, de reprodução, em torno dos 12 a 13 meses. Então as novilhas aqui a gente cobre elas em torno de 12 a 13 meses de vida e elas vão entrar no primeiro parto com antes de 2 anos. Então isso é importante lembrar que o Jesse também nos ajuda, né? É uma raça que nos ajuda nessa questão da precocidade. Então isso é muito importante dentro da bovinocultura de leite. Então quando nós criamos esses bezerros dessa forma, a gente chega ao final de 2 anos já com a vaca adulta produzindo leite. Então isso acaba deixando uma renda muito boa dentro da produção. O período que os bezerros ficam, depois que eles nascem, qual o período que eles ficam mamando recebendo leite? Recebendo leite. Então assim... O período da apartação... Então os bezerros, eles, como eu falei, né, ele passa 5 dias recebendo colostro e leite de transição e recebe leite em torno de 60 dias, essa quantidade de leite de 6 litros. Então a partir do 45º dia, ou seja, a partir de 45 dias, a gente começa a diminuir esse leite e aumentando a quantidade de concentrado fornecido a esses animais. Então quando ele chegar aos 60 dias, eles já estão consumindo em torno de 1,5 kg de concentrado por dia. Então é hora de você retirar esse leite dos bezerros e fornecer o capim e o concentrado. Mas para isso ele passa por um período de transição. A partir do primeiro dia ele já começa a receber concentrado no coxo. Então ele vai lambendo e conhecendo e se alimentando e chegar aos 60 dias ele já está consumindo ali em torno de 1,5 kg, e aí é hora de você fazer a apartação, e aí o bezerro não tem problema nenhum nessa transição leite e capim concentrado. Então o período de apartação em termos de dias é quantos? 60 dias. 60 dias já começa a apartar. 60 dias já está apartado, ele já pode ir para um piquete, se você tiver um piquete irrigado, um piquete verde, ele vai, senão ele vai receber um feno no coxo ali e o concentrado. Pronto, mas tem no nascimento dos bezerros tem alguns cuidados dos cuidados na hora que nasce. Então assim, a primeira preocupação nossa quando o bezerro nasce é conferir a sanidade dele, como é que ele está, se ele tem algum problema, se ele tem alguma deficiência. Então depois disso a gente marca esse bezerro com um número, com um nome ou com um garimbo, e posteriormente se observa, se faz a cura do umbigo, né? A cura do umbigo,
E lembrando que tem que amamentar esse bezerro ou na mamadeira, ou na mãe, ou no balde, isso aí vai de propriedade, em até 6 horas do nascimento. Ele não pode passar de 6 horas do nascimento para receber o colostro, que é aquele leite que vai lhe dar toda a imunidade durante toda a sua vida. Então tem que ter esses cuidados ao nascimento, a cura do umbigo, a marcação do bezerro, observar se ele tem algum problema ou não e principalmente o fornecimento de colostro. Lembrando que esse colostro ele varia entre 2,5 e 3 litros a depender do peso do bezerro. E com relação na hora do nascimento, precisa estar o criador precisa estar junto para acompanhar, porque pode haver algum problema da placenta, dessa questão? É muito importante a vaca ela ser acompanhada a sua parte de gestação, principalmente a partir do 7º mês, que é quando ela já foi seca, né? E a gente já não está tirando leite, então a gente faz essa observação desse animal diariamente para ver como é que ela está se comportando com a parte gestacional. E a partir, quando faltar 30 dias para ela dar cria, é importante ela voltar a consumir concentrado e alimento junto com as vacas paridas. O mesmo concentrado, a mesma comida que você dá uma vaca parida, em produção você vai dar essa vaca. Porque é para ela se refazer, para ela poder ter uma melhor gestação e parir em boas qualidades, qualidades físicas. É importante também observar no período, né, essa anotação da data que foi coberta essa vaca, que ela foi inseminada, para a gente saber o dia, mais ou menos o dia que ela vai parir. Então, durante aqueles 2, 3 dias que antecede ali a aparição, você deve estar muito atento, pois o bezerro pode vir de forma atravessada, você precisar de ajudar, um bezerro muito grande, um bezerro muito gordo. Então é preciso você ajudar, às vezes, a vaca. Observar após o parto se a vaca liberou a placenta. Se não liberou a placenta, você tem que aplicar alguma coisa. Aqui na propriedade nós utilizamos a quinaquina, que é uma planta da caatinga, utilizamos também a parreira, que é também uma planta da caatinga, para essa vaca liberar essa placenta, expulsar essa placenta. E aonde não existem essas plantas, se utiliza um produto químico, um medicamento químico, que é a placentina ou até mesmo a ocitocina, para expulsar essa placenta. Então, Eduardo, com relação, a gente queria falar um pouquinho que existe muitos criadores que criam na nossa região, que ele não olha a questão da raça, a questão da produção, acha que você comprando uma vaca que produz 5 litros, não sabe que a que produz 20 litros, bebe a mesma água, consome a mesma quantidade de alimento. A gente queria falar um pouquinho sobre raça, sobre essa questão dos criadores, que eles não se preocupam com o melhoramento do rebanho, para se produzir mais, para ter mais renda. Então a gente queria ouvir de você a sua experiência com relação a esse tema. Então, assim, a gente tem uma preocupação com o melhoramento genético dos animais, pois às vezes a gente percebe que o produtor ele não tem essa preocupação. Primeiro, de saber qual o projeto que ele quer implantar dentro da propriedade, porque a partir do projeto que eu quero implantar na minha propriedade, eu decido qual a raça que eu vou criar, qual o grau de sangue dessa raça. Então, assim, aqui nós optamos pela raça pura, que é a raça Jersey, e temos alguns animais mestiços com o holandês, que aí formamos o gessolando. Então, assim, esses animais eles acabam tendo uma boa produtividade. Então eu tenho animais aí que chegam a produzir 35 quilos de leite diário. Então, assim, um animal desse, de pequeno porte, com a produção dessa, ela é muito bom para o produtor. Então, assim, além de você ter essa qualidade do animal, você acaba também tendo o animal jovem para você vender, o bezerro ou a bezerra, com a maior valorização. E o animal ocupa o mesmo espaço, tanto faz uma vaca de 5 litros de leite como uma vaca de 20, ela vai ocupar o mesmo espaço, ela vai comer a mesma comida, beber a mesma água, vai te dar a mesma mão de obra.
mais o animal que produz 20 litros, ele vai te dar um melhor retorno. Lembrando que é claro que esse animal de 20 litros, ele requer um maior cuidado, ele requer uma melhor alimentação para ter essa produção. Mas muitas vezes você dá essa melhor alimentação, esse melhor cuidado desse animal também de 5 quilos de leite, que não te dá a resposta necessária. Então, assim, o nosso melhoramento genético aqui é feito através de touros. Nós temos investido em touros jovens, né? Comprados bezerros jovens, principalmente bezerro de transferência de embrião, bezerro de inseminação artificial, de touros renomados, touros americanos, da Nova Zelândia. Então são touros que têm filhas com muita produtividade. Então nós trouxemos esse sangue novo para dentro da propriedade para a gente estar fazendo esse melhoramento. Porque existe uma outra fórmula também de fazer melhoramento genético. Aqui nós fazemos com a monta natural. Por questão de logística, a gente não tem ainda uma quantidade de animal suficiente para justificar, a gente não tem um profissional próximo que a gente possa estar fazendo essa parceria, e com isso a gente está optando, por enquanto, com fazer a monta natural. Mas também poderia ser feito a inseminação. Nós temos inseminado alguns animais, temos alguns animais aí que são inseminados, mas não é regra dentro do projeto, não é o principal manejo reprodutivo da propriedade, não. O mais utilizado é a monta natural, que é feito através do touro. Então a gente tem tido esse cuidado de trazer esses touros e observar o nascimento desses bezerros, e para a gente poder lá na frente ter uma vaca de melhor qualidade. Então a gente saiu de vaca de 6, 7 quilos de leite para vaca de 25, 30 quilos de leite, fazendo esse melhoramento genético através da monta natural, que às vezes as pessoas imaginam que melhoramento genético só é a partir de inseminação artificial. Nem sempre, às vezes a inseminação artificial não faz melhoramento, faz pioramento genético. Vai depender da escolha desse sêmen, desse animal que você está introduzindo dentro da propriedade. Outra coisa que eu ouço muito, Eduardo, é com relação assim, por exemplo, aqui você tem a raça Jesse e também a holandesa. E a gente vê a maioria dos criadores, ele cria mais holandês. Eles acham que a raça Jesse, eu já ouvi mesmo assim, que não se adapta na região semiárida. Acha que aqui na nossa região só dá certo se for a holandesa. E isso a gente está vendo que você aqui, tem na região aqui também, cria e cria bem, como você falou, tem essa produção, melhora essa produção. Então um mito até das pessoas de dizer assim que a raça Jesse, ela não se adapta ao semiárido. Aí eu queria ouvir um pouco o que é que você acha dessas colocações. Então assim, a gente recebeu essas informações há 15 anos atrás, então, mas a gente sempre foi do tipo que a gente acredita e vai buscar as informações e ver o que é que realmente acontece. Então assim, isso é simplesmente um mito. A questão é, o que é que você vai fazer com esse animal? Qual o tratamento que você dá para ele? Então, hoje eu crio Jesse aqui na minha propriedade há mais de 15 anos e não tenho tido problema nenhum com o Jesse no semiárido. Então, eu tenho produtividade, eu tenho algumas vantagens em outras raças. Por exemplo, com o Jesse eu consigo ter uma bezerra que ela vai se tornar adulta muito mais rápido. Então, a minha novilha com 12 a 13 meses ela já está coberta. Com outras raças a gente não consegue isso. Então, eu tenho, além disso, um animal que consome menos, um animal que bebe menos, um animal que tem melhor produtividade, um animal que o leite me dá uma maior rentabilidade, pois hoje eu recebo em torno de 20 centavos a mais por litro de leite do que os outros leites. E quem está comprando meu leite também está ganhando dinheiro, porque o leite ele tem até 30% de maior produtividade do que os outros leites de bovino, maior gordura, maior teor de sólido, maior quantidade de cálcio. Então isso é importante na hora do análise do leite, e por isso a gente recebe um valor maior por esse litro de leite. Então acaba deixando uma renda maior dentro da propriedade. E eu estou no semiárido seco, criando Jesse, e como vocês viram, os animais eles estão bem, a gente não tem tido problema nenhum com a raça Jesse. Não tem problema nenhum de doença, de carrapato, essa questão que o nego muito fala que essa raça
Essas raças têm? Não, a gente não tem tido problema nem com carrapato, nem com verminose. É claro que a gente tem todo um manejo para que a gente consiga corrigir isso aí. Existe carrapato em todas as propriedades, existe carrapato em todo tipo de raça de bovino. Só que o produtor é que tem que ter cuidado para fazer com que ele elimine cada vez mais. Então existem os tratos, a gente utiliza muito aqui na alimentação o alho, a gente utiliza o limão, a gente utiliza a babosa, que são alguns repelentes, semente de abóbora, melancia, que ajuda a combater esses parasitas existentes nos animais. E com isso a gente controla. Então é todo um manejo que faz com que a gente tenha um animal saudável, um animal livre de carrapato, livre de verme, simplesmente com manejo. Então não é a questão da raça, e sim o manejo do produtor que faz com que você eliminar ou não os carrapatos. Com relação assim a custo por exemplo, de quanto custa uma raça da Jessie, da raça holandesa, tem muita diferença? Hoje são equivalentes. Hoje o que determina o valor desse animal é a produtividade dele, entendeu? Então hoje uma vaca Jessie com 20 quilos, a gente consegue vender ela ou comprar ela pelo mesmo preço de uma gira holanda com 30 quilos, de 25 quilos. Então ela gira hoje em torno, uma vaca de 25 quilos, em torno hoje de 8, 9 mil reais, que é o mesmo preço de uma gira holanda de 25, 30 quilos, que está no mercado. É um animal que produz um pouco menos, mas o valor do seu leite é um pouco maior, e é um animal que consome também um pouco menos do que os outros animais. Então acaba com isso a gente conseguindo vender esses animais com preço relativamente igual às outras raças. As crias da Jessie, ela tem um mercado assim, a procura de termos de comercialização, aqui hoje nós estamos trabalhando hoje com 30 matrizes, e a gente não está tendo bezerras para entregar ao mercado. Então hoje nós temos uma fila enorme de pessoas esperando para receber essas bezerras, que a gente vende tanto recém-nascida como ela já um pouco graúda, novilha, vende a vaca também. Então assim, isso a gente tem muito mercado hoje, principalmente na questão que o animal é um animal pequeno, um animal que cabe em qualquer propriedade, é um animal de boa produtividade, um animal dócil. Como vocês viram, chega as pessoas na propriedade e a gente não tem dificuldade de ter contato com esses animais. Então isso é importante. Como a nossa propriedade é uma propriedade que é bastante visitada, às vezes a gente precisa também ter um animal tranquilo, para que não ataque os nossos visitantes, para que os visitantes também tenham a oportunidade de chegar até próximo dele e conhecer todo o manejo. Às vezes com outras raças, às vezes a gente não consegue isso. Então a procura das crias, por exemplo, umas bezerrinhas com 4 meses, quanto é que está custando mais ou menos? Uma bezerra hoje recém-nascida, nós vendemos hoje a R$ 2.500, e uma bezerra a partir de 90 dias, ela gira aí em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000. Com relação, Eduardo, com relação ao reprodutor, assim, qual é o mais indicado para cruzar com a Jessie na monta natural? Hoje a gente tem utilizado bastante, isso aí é mundial, o holandês para fazer cruzamento. Então, o holandês com o Jessie, a gente vai fazer um animal mais rústico e um animal mais produtivo, um animal mais resistente. Então, assim, tem uma procura muito grande por esse cruzamento, por esse animal cruzado com o holandês. Então, o Jessie, ele é recomendado você fazer o cruzamento com o holandês. Aí você vai ter um animal quase que perfeito. Então, assim, é importante a gente lembrar também que não é com todos os animais que vai dar certo os cruzamentos, certo? Algumas pessoas fazem com o Gi também, mas não tem a mesma desenvoltura que existe com o holandês. Então, o que você vem falando é para os criadores que está começando, que vai começar sua cadeia produtiva de bovinocultura, essa questão que você tem falado, né, da estrutura, por exemplo, a estrutura da propriedade, a limpeza das instalações, essa questão que muitos acham que não é importante, mas que
para quem vai criar a bovinocultura de leite, tem que ter esse cuidado, não é isso? Tem que ter esse cuidado, porque assim, principalmente a praça de alimentação, que é onde os animais vão consumir, tem que ser um ambiente limpo. E quando a gente fala um ambiente limpo, às vezes as pessoas pensam que é o local onde a vaca está, que não pode ter fezes, não pode ter... Tem, você limpa isso aí semanalmente, 2 vezes por semana, isso é tranquilo. Mas eu estou falando na parte onde a vaca vai se alimentar. Ali tem que ser limpo. E por isso aqui nós utilizamos a cerâmica para revestir esse coxo, para que a vaca tenha um alimento com a maior qualidade. E com isso a gente também consumir um produto com a melhor qualidade. Porque tudo que entra pela boca da vaca, com certeza vai sair lá no teto ou no leite. Então essa qualidade do alimento, a limpeza do alimento é importante. O local da ordenha, a instalação. Tudo isso é importante, principalmente na hora de você vender o leite. O leite hoje ele é testado. A gente queria agradecer, Eduardo, né, pela mais essas informações que vai ser passada em vídeo aula, né, para os criadores do projeto Bahia Produtiva, que vão começar, outros que já têm, que é muito importante essas informações, a gente ouvir de um criador que tem uma experiência muito grande na atividade aqui da bovinocultura de leite, ok? A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.